Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit. Esse é um vídeo de relatos de militares. Caso goste do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais relatos todos os dias aqui no canal. Obrigado! Homens armados nunca morrem de fome. Adoro que, nas Forças Armadas, você ocasionalmente adquira a sabedoria que muda a vida em lugares muito improváveis, de pessoas muito improváveis. Um dos homens mais duros que conheci na vida foi um líder da milícia iraquiana chamado Yonis, na aldeia de Multaka, no extremo norte do distrito de Avija. No início da minha primeira implantação, ele me passou duas lições que ficarão para sempre gravadas em meu coração. Um que ele deliberadamente me ensinou como um guerreiro mais velho para um mais jovem. A outra foi acidental, vinda do coração de um homem que viu muita guerra e pouca paz em seu tempo, e ainda assim estava satisfeito com a vida que viveu. Acredito firmemente em uma dessas lições, e esse conhecimento me serviu bem em cada implantação subsequente. O outro, não tenho tanta certeza hoje em dia, mas é uma fonte dupla de conforto e terror, dependendo do meu estado de espírito. Yonis foi oficial de inteligência do exército iraquiano e serviu na Primeira e na Segunda Guerra do Iraque. Seu irmão mais novo, Abu Sayyaf, era o chefe da maior família grupo de crime organizado. Yonis vinha encobrindo o irmão há anos, que ganhava vida vendendo petróleo no mercado negro, explorando o oleoduto de Kirkuk até Bagi, contrabandeando petróleo embargado e tudo mais que fosse lucrativo para dentro e para fora da Turquia. Quando os Estados Unidos invadiram, Abu Sayyaf estava na prisão como um criminoso comum e os militares dos Estados Unidos libertaram-no, sob a falsa suposição, da qual Abu não os dissuadiu, de que ele tinha sido um prisioneiro político. Depois que as forças da coalizão o libertaram, ele voltou a fazer o que fazia de melhor, contrabando e crime organizado. Yonis, libertado das suas funções como oficial iraquiano de um exército que já não existia, assumiu o cargo de chefe de guerra e executor da família criminosa. No início da década de 2000, nenhum deles nutria qualquer antipatia particular pelas forças dos Estados Unidos na região, mas ocasionalmente entravam em conflito, uma vez que os irmãos Sayyaf não realizavam realmente verificações de antecedentes sobre quem e o que contrabandeavam. Apesar de serem árabes sunitas com ligações ao antigo governo baatista, eram ambivalentes em relação à insurgência. Infelizmente para eles, as forças da coligação eram grandes em matéria de lei e ordem e não gostavam muito da ideia de uma milícia privada ou família do crime continuar a operar, com laços financeiros com todos os tipos de organizações insurgentes. Ideologicamente agnóstico era como o pessoal da inteligência descrevia os irmãos, eles realmente não se importavam com quem contratava seus serviços, desde que fossem pagos. E devido ao seu espírito capitalista e empreendedor que deixaria a Iran orgulhosa, eles encontrarão-se na lista de procurados vivos ou mortos pelos militares dos Estados Unidos. Mas então uma coisa engraçada aconteceu por volta de 2007, as tribos sunitas do Iraque Ocidental e Central decidiram que estavam completamente fartas de insurgentes estrangeiros arruinando seu país. O despertar sunita de Anbar espalhou-se pelo Iraque no outono de 2007, subitamente, dezenas de milhares de aspirantes insurgentes sunitas e de bom tempo mudaram de lado, aparentemente da noite para o dia. Cheguei ao Iraque no início de 2008 e foi surpreendente a rapidez com que o nível de ataques às forças da coligação diminuiu após alguns meses. Redes terroristas inteiras compostas por pessoal do exército iraquiano desmantelado entregaram-se voluntariamente, juraram lealdade ao governo iraquiano e começaram a ajudar na caça aos redutos restantes, enquanto os pagamentos em dinheiro dos Estados Unidos continuassem a chegar. Os Estados Unidos usaram outras formas de poder brando para convencer os líderes das milícias árabes sunitas a cooperarem com os Estados Unidos e as forças nacionais iraquianas. Um deles foram os projetos de infraestruturas, todos financiados pelo dinheiro do petróleo iraquiano que o governo iraquiano literalmente não conseguiu gastar com rapidez suficiente. O governo iraquiano entregou milhares de milhões de dólares das suas próprias receitas petrolíferas ao Departamento de Estado e ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos para gastar no Iraque em projetos de infraestruturas. Foi assim que eu, com a tenra idade de 22 anos, acabei por conduzir pelo Iraque, com centenas de milhares de dólares em dinheiro do petróleo iraquiano, à procura de projetos de infraestruturas para alavancar líderes de milícias hostis para trabalharem com o seu próprio governo. Nunca tive um nível tão alto de satisfação no trabalho em toda a minha vida e provavelmente nunca mais terei.
Foi nesta missão que fui apresentado à família criminosa Saif, como passei quase todas as segundas-feiras a almoçar no seu complexo, discutindo e planejando projetos de infraestruturas. Os meus colegas formandos da turma de 2004 estavam a fazer os seus últimos trabalhos, polindo seus currículos para o instável mercado de trabalho de 2008, enquanto eu pavimentava estradas, construía clínicas e escolas com os meus senhores da guerra e chefes da máfia iraquiana favoritos. Eles acharam hilário que alguém com a minha baixa patente, inexperiência e juventude pudesse fazer recomendações de projetos e conduzir uma diplomacia limitada em nome dos militares dos Estados Unidos. No final das contas, todas as minhas sugestões foram revisadas em vários níveis acima da cadeia de comando, mas era extremamente raro que um projeto ou iniciativa minha fosse rejeitado. Nas reuniões, Abu Sayyaf geralmente usava um terno de corte fino, um relógio de ouro e se comportava com ar de empresário ou político. Todos os sorrisos, apertos de mão e a hospitalidade e generosidade culturalmente famosas do Iraque em sua mesa de jantar. Ionis geralmente usava uniforme camuflado, carregava uma pistola carregada para todos os lugares e geralmente fazia malabarismos com alguns rádios e telefones celulares coordenando sua milícia enquanto comíamos e discutíamos projetos. Ionis tinha outra característica em comum para um iraquiano, que me levou à minha primeira lição inadvertida. Uma tatuagem de escrita árabe sobre um crescente islâmico na parte interna de seu antebraço direito, uma citação que ainda carrego gravada em uma etiqueta de identificação extra comigo até hoje, para dar sorte. Perguntei a ele o que dizia a tatuagem, ele sorriu e simplesmente respondeu: "O paraíso espera." Lembro-me de sorrir de volta e sentir uma estranha mistura de admiração e medo. Temor, porque minha fé em um Deus justo e amoroso estava se desgastando a cada dia, como uma casquinha de sorvete no verão iraquiano. Medo porque durante toda a viagem de volta à base fiquei intrigado com este pensamento: como você luta contra um homem que pensa que sua passagem para o paraíso está saindo da boca do seu rifle? Ionis não me pareceu tão religioso, mas seu sorriso e olhar me convenceram da sinceridade de suas convicções. Não importa o que Ionis fez nesta vida, e acredite, Ionis fez muitas coisas sombrias, ele estava 100% convencido de que o paraíso estava esperando por ele. Na época, me perguntei se algum dia enfrentaria minha própria mortalidade e estaria diante do Deus em que acreditava, com a mesma certeza absoluta. Eu acreditava que os irmãos estavam genuinamente entusiasmados em ajudar a coligação e o seu novo governo iraquiano, por razões que transcendiam o financeiro. É claro que estávamos enriquecendo-os, mas também conferindo um ar de legitimidade a eles e ao seu clã. Eles eram visitantes frequentes e mantinham relações de amizade com muitos soldados da guarnição. Eles nos forneceram fogos de artifício de nível comercial no dia 4 de julho, celebraram o Eid no final do Ramadã e até compareceram às nossas cerimônias de soldados mortos em combate com preocupação e tristeza genuínas. Abu Sayyaf chegou a apresentar a ideia de concorrer a um cargo público em nível nacional dentro de alguns anos, depois que os negócios e a guerra se acalmassem. Se ele não tivesse sido cruelmente mutilado por um carro-bomba naquele verão, ele poderia ter ido longe. Tão eficazes que foram na captura, e ocasionalmente no assassinato extrajudicial, de insurgentes, a família Sayyaf tornou-se alvo de uma curta série de atentados à bomba e tentativas de assassinato que culminaram com Abu Sayyaf sendo quase morto por um carro-bomba no final daquele verão, perdendo um olho e um braço no ataque. Num exemplo extraordinário do seu valor percebido para as forças dos Estados Unidos, ele foi evacuado clinicamente para o Centro Médico do Exército Landstuhl, na Alemanha. Nunca vi isso ser feito antes ou depois por um local, muito menos por um líder de milícia, criminoso e chefe da máfia não eleito. Nos dias caóticos que se seguiram ao bombardeamento, estávamos preocupados que isso pudesse abalar a determinação dos restantes membros do clã Sayyaf e que a nossa frágil paz pudesse ser desfeita, mas estávamos errados. Os insurgentes tiraram o homem errado da luta. Se fossem espertos, teriam como alvo Ionis, porque sua vingança era motivo de pesadelos. Nas semanas seguintes, corpos desmembrados começaram a aparecer por toda a parte norte da nossa área de operações, e quando puderam ser identificados, uma tarefa difícil entre o calor do deserto e as mutilações deliberadas, muitas vezes tinham ligações com as diferentes redes insurgentes que operavam em nossa província. Alguns não tinham vínculos com nenhuma organização que nossos analistas pudessem encontrar, mas suspeitávamos que Ionis estava por trás da maior parte disso. Como beneficiário de alguns dólares de impostos americanos, Ionis realmente não deveria estar comandando um esquadrão da morte, e em nosso almoço da próxima segunda-feira, pensei em como iríamos discutir isso.
Sendo ainda muito jovem e júnior, não tive a tarefa de acabar com Ionis e sua vingança, mas como um dos caras que controlavam o dinheiro do projeto, recebi ordem de ir junto como forma de convencê-lo a parar de, supostamente, matar pessoas. Lembro-me da viagem de 1 hora até seu complexo fortificado, que era mais um quartel do que uma casa de clã. Lembro-me de que, à medida que nos aproximávamos da sua aldeia, começamos a esbarrar em postos de controle de milícias que se tornaram cada vez mais fortemente armadas à medida que viajávamos para norte. Lembro-me de ouvir vozes nervosas no rádio e achei que não permitissemos que as milícias tivessem canais de rádio. Não permitimos. Esse cara tem um rifle sem recuo. Pensei que todos eles foram entregues durante as negociações de paz na primavera? Sim, bem, esse não foi entregue. Foi uma demonstração de força, destinada a inspirar confiança de que sua lealdade não havia vacilado e carregava uma ameaça não tão sutil. Ele tinha quase um batalhão inteiro de homens fortemente armados, equipados e muito furiosos, e eles não tinham intenção de recuar na missão de vingar seu chefe tribal. Ionis nos cumprimentou dentro do complexo murado sem os seus sorrisos e risadas habituais. Dirigimo-nos para o seu escritório e sem o habitual preâmbulo de saudações, brincadeiras e bebidas, Ionis pediu mais dinheiro, mais armas, recompensas pagas pelas cabeças, literais, dos homens que matou e o direito de alistar os seus milicianos no Iraque como Polícia Nacional para lhes dar legitimidade, mas ainda assim mantê-los sob o seu comando. Os meus superiores e eu tentamos explicar-lhe que, embora pudéssemos pagar para que mais milícias fossem alistadas sob o seu comando, não poderíamos fornecer armas, nem a cobertura da legalidade para que ele travasse a sua vingança. Ionis aceitou o dinheiro, ignorou o resto e jurou que continuaria a travar sua guerra particular sem nós. Pedimos-lhe então que acabasse com a sua vingança, explicando que deixaríamos de financiar a sua milícia se os corpos mutilados extrajudicialmente continuassem a ser largados nas laterais das principais rotas de abastecimento para as patrulhas americanas os encontrarem. Ele deu um sorriso sem humor e disse que não tinha ideia do que estávamos falando. Lembro-me de ter explicado pacientemente que, como soldados americanos, éramos obrigados pelo direito internacional a denunciar crimes de guerra e que não podíamos permitir que isto continuasse. Ionis riu-se das minhas explicações sobre o direito internacional, dizendo-me que tal coisa não existia no norte do Iraque no verão de 2008 e convidou qualquer polícia ou soldado, americano ou iraquiano, para tentar matá-lo ou capturá-lo. Ele repetiu a citação de sua tatuagem, Paradise Avites. A reunião terminou pouco depois e voltamos ao quartel MC Henry, nos perguntando se as coisas iriam mudar. Para surpresa de todos, os corpos pararam de aparecer. Os postos de controle da milícia não desapareceram, mas as armas pesadas, ilegais, retornaram às cavernas empoeiradas onde estavam armazenadas. Depois de algumas semanas, Ionis até voltou ao seu estado semi-hospitaleiro. Embora sua boca sorrisse com frequência, seus olhos raramente o faziam. Os meus projetos de reconstrução continuaram, embora com mais milícias iraquianas a fornecer segurança nos locais, e Ionis, eu e os oficiais do batalhão de infantaria retomamos os nossos almoços de segunda-feira. As reuniões tiveram um aspecto mais sombrio, sem a hospitalidade fácil do seu irmão mais novo, mas pareciam assumir um novo sentido de urgência, à medida que Ionis procurava consolidar o poder à medida que a insurgência desmoronava e a paz era gradualmente, embora não por muito tempo, restaurado. Foi numa dessas reuniões mais pacíficas, no final do meu destacamento, que ele me passou a sua segunda lição. Eu havia mencionado que partiria em alguns meses e que ele teria um novo soldado americano assumindo a supervisão dos projetos de reconstrução. Ele expressou que ficaria triste em me ver partir e me perguntou o que eu faria a seguir quando voltasse aos Estados Unidos. Eu disse a ele que, como era reservista, voltaria para a faculdade, para continuar meus estudos universitários em relações internacionais e ciência política. Também lhe disse que estava completamente farto da guerra e que tinha prometido a mim mesmo deixar o exército para sempre. Respondi à pergunta e perguntei o que ele iria fazer, não depois que eu partisse, mas depois que a guerra terminasse. Brinquei que ele teria de encontrar um verdadeiro emprego na paz, uma vez que o novo exército iraquiano dominado pelos xiitas nunca contrataria um antigo oficial de inteligência sunita da Guarda Republicana, com ligações ao crime organizado e a uma milícia privada. Ele sorriu para mim, fumando um cigarro, e me disse que não sabia o que iria fazer. Perguntei-lhe por que razão não parecia preocupado por não ter um lugar no novo exército, ou no governo, ou na estrutura sociopolítica.
Ionis me olhou nos olhos e disse em árabe através do meu tradutor: homens armados nunca morrem de fome. Lembro-me de me recostar no sofá e dar uma tragada no meu cigarro enquanto pensava no assunto. Ionis pode ter tido um plano, talvez não, ou talvez não estivesse interessado em compartilhá-lo com um soldado americano de 22 anos. Ele poderia tentar seguir o plano de seu irmão de se tornar legítimo e ser um político regional. Ele poderia tentar voltar para o exército. Ele poderia tentar voltar a explorar o oleoduto e ao contrabando. No final das contas, nada disso importava, ele ficaria bem, ele tinha uma milícia privada de centenas de homens em um país onde, mesmo em paz, centenas de homens armados à sua disposição eram um grande as na manga. Em suma, Ionis Saif iria sobreviver, porque Ionis Saif era um sobrevivente, e embora homens armados muitas vezes sejam baleados, eles nunca morrem de fome. Por causa dos homens armados, outras pessoas morrem de fome. Eu estava apenas parcialmente correto no futuro que descrevi para Ionis em nosso almoço de segunda-feira no outono de 2008. Retornei aos meus estudos universitários e acabei me formando, embora isso tenha demorado até a primavera de 2014. Minha carreira universitária foi repetidamente paralisada devido ao fracasso da minha segunda previsão, já que de fato não deixei o exército. Em maio de 2014, quando finalmente recebi o meu diploma pelo correio, estava no meu terceiro destacamento, desta vez no Corno de África. A televisão no refeitório transmitia a notícia do Estado Islâmico invadindo a maior parte do território no norte do Iraque, culminando de forma mais famosa com a queda de Mossul. Menos cobertura internacional foi paga às cidades menores que o Estado Islâmico invadiu naquela primavera, verão e outono, mas um dos meus ex-tradutores me enviaria a cobertura regional. Foi repugnante ver os terroristas matarem e mutilarem alguns dos líderes locais com quem trabalhei tanto, nas cidades de Aviz e Riad. No entanto, o facto de a área ter sido um foco de insurreição sunita no início da minha guerra pode ter facilitado a conquista, já que muitos dos habitantes locais inicialmente simpatizavam com uma organização que atacava o governo xiita iraquiano. Esses bons sentimentos não duraram muito, e a última mensagem que recebi do meu antigo tradutor em Avija foi: adeus, meu amigo, estão a matar qualquer pessoa com uma antena parabólica. Isso foi há 7 anos e não tive notícias dele desde então. Faltavam alguns meses para concluir a papelada de imigração para que ele e sua família viessem para a América. Passei muito tempo naquele verão me perguntando sobre meu velho amigo Ionis e o que ele estava fazendo. Será que ele e a sua milícia sunita se juntaram ao Estado Islâmico? Provavelmente não, ele nunca me pareceu do tipo religioso e gostava demais de seu uísque e cigarros ilícitos para fingir, e embora a filosofia de sua tatuagem os tivesse agradado, a tatuagem real não teria. Ele ficou do lado do governo iraquiano dominado pelos xiitas que obviamente odiava e a sua espécie? Provavelmente não, nunca o vi recebendo ordens de alguém que não fosse da família. Ou ele fez com os xiitas e seus vizinhos curdos o mesmo acordo pragmático que fez conosco: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Até que não haja mais inimigos. Ele ainda está vivo ou morto há muito tempo? Se ele morreu, quem puxou o gatilho e por quê? Como eu disse, quebrei minha promessa de deixar o exército. Desdobrei mais 4 vezes, 3 delas para as zonas de conflito, Afeganistão e no Corno de África. Eu estive lá na temporada de lutas de 2011 em Kandahar. Em 2013 e novamente em 2017, prestou ajuda aos campos de refugiados do Djibouti aos somalis deslocados pela guerra civil interminável de 30 anos. Durante o inverno de 2018, no leste da Etiópia, pesquisei projetos antigos de ajuda humanitária que a USAID patrocinou para combater a fome, alguns deles iniciados no ano do meu nascimento. Conversei com agricultores cujos arados ainda escavam fêmures e crânios murchos. Na minha missão na Europa, vi marcas de unhas nas paredes das câmaras de gás de Birkenau, pressionei a cabeça contra o concreto frio de uma laje do Muro de Berlim e passei os dedos pelas crateras cheias de granadas das antigas muralhas da cidade de Dubrovnik. Grande parte dos meus 20 e 30 anos foi passada em zonas de conflito, participando ou catalogando e tentando mitigar a miséria, o infortúnio e a morte de outras pessoas. Às vezes penso em todas as mortes que vi e reflito sobre a promessa da tatuagem de um dos homens mais violentos que já conheci. Se Ionis Saif acreditava que o paraíso esperava por ele, e todos os outros.
Gosto de acreditar que se qualquer poder superior permitir a entrada de Oni, então certamente permitiria a entrada das pobres crianças bombardeadas no vale do rio Argandab, e dos esqueletos humanos ambulantes no Corno de África. Gerações massacradas e condenadas na Europa Oriental por causa do seu apelido, formato do crânio, religião ou crenças políticas. Eu gostaria muito de pensar que o paraíso espera por eles, os inocentes e seus assassinos. Mas minha fé caducou. Muito parecido com o pacifismo que tive uma vez. Todas as minhas viagens e missões corroeram muito minha crença na primeira lição, o paraíso espera. Eu gostaria de acreditar nisso, mas não tenho certeza. Essas mesmas viagens e deslocações para alguns dos lugares mais bárbaros do mundo, povoados por alguns dos homens mais cruéis, nada fizeram senão reforçar a minha crença na sua segunda lição. Está gravado em minha alma com uma bala com ponta de diamante. Porque no nosso mundo o paraíso terá de continuar à espera. No nosso mundo são os homens que governam, e muitos vivem de acordo com essa lição que é tão antiga como a própria guerra: homens armados nunca morrem de fome. E você? O que achou do relato? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais desse conteúdo todos os dias aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui.